Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, nós te invocamos, Senhor, porque nós queremos ganhar mais luz na tua palavra. Se revela mais uma vez para nós, Senhor. Fala no nosso coração nesta manhã. Retira tudo que está impedindo, Senhor. Lava o nosso ser com o teu precioso sangue nesta manhã. Prepara, Senhor, para cada um de nós, para nos encher da tua palavra, encher da tua vida, Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor Jesus, amém. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que foi falada domingo, né? Pelo irmão Pedro, a mensagem 13, onde o tema é: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Senhor Jesus, creio que os irmãos têm desfrutado dessa palavra, mas é sempre bom a gente voltar e dar uma ruminada, né? Ruminar, irmão, a palavra traz vida para nós. Toda vez que eu rumino a palavra mais, eu ganho dela, né? E o domingo retrasado, falou sobre os falsos mestres e profetas, né? E essa semana está trazendo uma palavra assim mais voltada para nós, né? Uma palavra voltada mais para cada um de nós, individualmente e coletivo, né? Aqui fala que essa palavra aqui, irmãos, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós sabemos que, por causa da queda do homem, quando o homem ali no jardim do Éden, ali come ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem perdeu a presença de Deus. E por perder a presença de Deus, lá a palavra deixa bem claro para nós que eles foram expulsos, né, do jardim. Então eles perderam a presença de Deus, porque eles tinham a presença de Deus todo dia. Lá fala que todo dia à tardinha Deus via ter comunhão com Adão e Eva, né, ter comunhão com aquele casal. Mas, irmãos, por causa da desobediência, né, eles perderam a presença do Senhor. E ao perder a presença do Senhor, o que aconteceu? A alma do homem foi corrompida, né? O homem que foi algo feito para expressar totalmente a Deus, se tornou adversário de Deus, por causa do pecado. Por isso que nessa semana, essa palavra está nos mostrando que nós precisamos voltar ao Espírito. Né? Mas graças ao Senhor pela morte do Senhor, né? A morte do Senhor, o irmão acabou de compartilhar com nós aqui que o Senhor pagou um alto preço por mim e por você, nos tornando, trazendo cada um de nós de volta, né, à presença de Deus. A palavra fala que havia uma parede de separação, havia uma parede de inimizade. O homem não tinha mais contato com Deus por causa do pecado, mas Cristo veio e morreu no nosso lugar, derramando o seu precioso sangue, e nos colocou de volta ao Jardim do Éden. Hoje nós estamos no Jardim do Éden novamente, irmãos. O viver da igreja é o Jardim do Éden. Né? Quando nós estamos no viver da igreja, tendo o viver normal da igreja, nós tocamos de volta nesse jardim. Nós podemos alimentar da árvore da vida novamente, que é a palavra, que é Cristo. Toda vez que eu volto para a palavra, que eu desfruto da palavra, buscando vida na palavra, eu como da árvore da vida. Então, hoje nós tem até acesso novamente, né? É por isso que o Senhor é comparado com uma videira. A videira, irmãos, é algo que qualquer pessoa pode pegar uva. Qualquer pessoa pode chegar ali e alimentar das uvas, porque é acessível. E o Senhor hoje, através do Espírito que está em nós, ele se tornou acessível ao homem. Então hoje, nesta manhã, a qualquer momento, quando nós invocamos o nome do Senhor, com realidade, nós tocamos de volta nessa árvore da vida e alimentamos das uvas, né? Nos enchemos de uva, né? Que é a vida de Deus em nós.
Mas ainda existe aqui, mostrou para nós que se eu não estiver com a mente no espírito, eu vou ter dificuldades de tocar nessa árvore. Ainda que o homem tem total acesso ao Senhor, mas por causa do nosso velho homem, que ainda atua, a natureza caída que ainda está em mim, ela acaba nos tirando, muitas vezes, a oportunidade de estar alimentando dessa árvore da vida que é Cristo. E mostrou para nós, essa semana, por isso é que fala que não podemos, ficar satisfazendo as concupiscências da carne, Eu até coloquei aqui, peguei aqui esse versículo para a gente estar desfrutando. Senhor Jesus. Vamos ler lá 1 João, capítulo 2, versículo 16. E aqui ele deixa bem claro o que são essas partes, 1 João, capítulo 2, versículo 16. Ó Senhor Jesus, procurando, invocando o nome do Senhor, irmãos, porque quando nós invocamos, nós entramos no Espírito. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quando eu estou com a mente na carne, eu vivo nessa situação aqui. Essas 3 coisas aqui estão em mim quando eu estou na carne. E o que significa isso, irmãos? O que significa a concupiscência da carne? Que foi o primeiro que falou aí, Ó Senhor Jesus, concupiscência da carne é desejo carnal, É luxúria, é associada a pecados ou desejo que opõe à vontade de Deus. É tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, é concupiscência da carne. É por isso que a palavra fala que a carne para nada aproveita. Infelizmente, irmãos, por causa da desobediência, igual eu falei lá no Jardim do Éden, o homem tem essa natureza em si. A palavra deixa bem claro para nós que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por mais que o camarada ache que ele é bom, que ele é um cara que ele paga as contas deles em dias, trata todo mundo bem, é educado. Isso aí, irmãos, isso aí é a qualidade ainda do velho homem. Porque ele tem um ponto fraco. O dia que tocar no ponto fraco dele, aí ele como joga tudo para o ar. Se tinha amor por uma pessoa, vai perder o amor. Se tinha uma amizade, vai perder a amizade. Ou seja, então isso aí para Deus não conta, É atributos humanos, Mas, irmãos, Deus quer fazer uma obra no homem, através da palavra. Através da palavra, Deus quer mudar a nossa natureza caída. Ele quer nos encher de vida, irmãos. E só a vida de Deus é capaz de nos transformar. Só a vida de Deus vai nos fazer amar as pessoas, amar os irmãos. Incondicionalmente, você não vai olhar os defeitos dos irmãos. Lá no seu GF, quando chegar uma pessoa para visitar, para participar da reunião, você não vai ficar medindo a pessoa, você não vai ficar olhando a roupa que a pessoa está vestida, você não vai ficar olhando nada. Você vai ver Cristo naquela pessoa, porque o amor de Cristo está em você. A vida de Deus está em você. E essa vida nos faz ver os irmãos como Cristo. Então não vai ter problemas, irmãos. Se ainda tem problema no nosso meio, é porque nós precisamos desfrutar mais. Nós precisamos comer mais dessa árvore da vida, alimentar da palavra. Porque é a palavra que nos transforma, irmãos. Não é conhecimento, não é habilidade humana, não é nada disso. O que nos transforma é a palavra. Se nós queremos ser realmente aqueles que expressam o Senhor, temos que alimentar
mais e mais da palavra. E aqui em 1 João ele mostra, né? A concupiscência da carne, eu falei aqui, que são os desejos carnais, luxúria, são tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Isso é a concupiscência da carne. Agora vamos lá para a concupiscência dos olhos, não é isso? Dos olhos. Concupiscência dos olhos, o que significa? Desejo desordenado e excessivo por bens materiais, riquezas, coisas do mundo, ou coisas que estimulam cobiça e vaidade. Isso é concupiscência, é o que você vê, né? Se você não tiver com os... Por isso que na semana passada, olha só, o Senhor falou para nós sobre quem tem os olhos bons, todo o corpo é bom, não é isso? É isso. Se nós temos os olhos bons, o que é ter os olhos bons? É ter a vida de Deus em nós, porque o meu olhar vai ser diferente. Se a vida de Deus está em mim, eu vou expressar a vida de Deus em tudo que eu for fazer, eu vou estar expressando o Senhor. Nos meus atos, no meu falar, no meu olhar, vai estar expressando o Senhor. Isso é ter bons olhos. Mas, se eu não tenho essa vida de Cristo crescendo em mim, irmãos, eu vou estar fazendo isso aqui, ó, olhando para as coisas das pessoas e desejando as coisas das pessoas. Olhando, querendo riqueza. Por isso que as pessoas falam assim, fulano só pensa em riqueza porque os olhos dele estão voltados para o mundo. E aí nós precisamos mudar nossos olhares. Nós temos que olhar para o alto. Nós temos que olhar para o Senhor. E quando nós olhamos para o Senhor, irmãos, o nosso olhar, ele muda. Né? Nosso olhar, ele fica cheio de vida, irmãos. Você não vai ficar preocupado com essas coisas terrenas. Você não vai ficar olhando para essas coisas terrenas. Vai ser igual a Abraão. Abraão tinha muita riqueza, mas ele não era agarrado nas riquezas. Porque ele via algo além das riquezas. A irmã fala, então eu não posso ter nada aqui na terra. Você pode ter, mas isso não pode tomar conta do seu coração. Isso não pode encher seus olhos. O que tem que encher seus olhos é a vontade, é a vida de Deus, expressando através de você. Quando você olhar para as pessoas, elas veem no seu olhar um olhar cheio de amor. Isso é só através da palavra, irmãos. Tudo é a palavra. Tudo é a palavra. A palavra, irmãos, ela é tudo para nós. Se o homem perder a palavra, ó Senhor Jesus, acabou. Quando você fica 2, 3 dias sem desfrutar, como que você fica? Eu me sinto esfriando, não sei se os irmãos têm a mesma experiência. Eu já paro de invocar o nome do Senhor, eu já não quero mais saber de nada do Senhor, você já começa a esfriar mesmo. Porque você está perdendo a palavra. Se você está perdendo a palavra, você está perdendo Cristo. Você está perdendo o Senhor. O irmão citou aqui que o Senhor Jesus passou 3 horas sem a presença do Pai. Por isso que ele ficou em desespero. E nós, quando nós perdemos a presença, nós ficamos em desespero ou para nós é normal? Irmão, nós temos que desesperar. Nós temos que desesperar, nós temos que falar, Senhor, eu quero voltar para a Tua presença. Eu quero alimentar da Tua palavra. Irmãos, o homem sem a palavra, ele é um homem sem destino, sem rumo. Ele fica perdido. Ele passa a agir em si mesmo. E aí, quando nós agimos em nós mesmos, tudo sai fora da linha. Tudo vai de água abaixo, irmãos. É casamento, se você tem algum bem. Se você tem bens, sempre coloca o Senhor como primazia. Porque Ele também, o Senhor, Ele ajuda a gente a ter as coisas. É Ele que coloca nas nossas mãos as coisas. Nós não temos nada. A nossa força, ela não é capaz de fazer isso. Se você tem bens, é o Senhor que colocou. Ele é dono do ouro e da prata. Mas, irmãos, se eu não vejo dessa forma, se eu acho que é eu que estou conseguindo as coisas, vai chegar um tempo que essas coisas vão perder o valor. E por isso nós temos que estar focados no Senhor. Então vamos mudar tem que mudar os nossos olhos, né? Os olhos têm que estar cheios de Cristo, né?
Senhor Jesus. O outro ponto aqui, irmãos, é a soberba da vida, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Soberba da vida, em latim, é superbia. Rapaz, é cada nome, hein? Superbia. Significa, ó Senhor Jesus. Significa orgulho, né? Senhor Jesus. Autoglorificação. Orgulho excessivo, né? Ser superior aos outros. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quem aqui, quando a gente vai por esse lado, a gente invoca o nome do Senhor e procura voltar para o Espírito, não é isso? Mas quem aqui, o homem natural, quem aqui já não teve esse gostinho de ser melhor do que o outro e sempre ficar, mas eu sou melhor que fulano? No futebol já fiz isso. Né? No futebol tem isso demais, né? Mas hoje, irmãos, quando a minha mente pende por esse lado, eu invoco o nome do Senhor, ó Senhor. Não tem ninguém melhor do que ninguém, irmãos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Perante ao Senhor, nós somos iguais. No mundo aí fora não, o mundo é diferente. Aquele que é mais esperto leva vantagem. Aquele que tem mais conhecimento, tem mais cultura, é mais valorizado. Mas para o Senhor não, nós somos iguais. Isso não alegra o seu coração nesta manhã? Amém. Você saber que você é algo importantíssimo para o Senhor? Amém. Você faz parte do corpo de Cristo? Amém. É um membro do corpo de Cristo? E é útil para Ele? Isso tem que nos alegrar, irmãos. Você tem que estar lembrando disso. O mundo nos desvaloriza muitas vezes. Se você não for bom, no mundo você é desvalorizado. Você tem que ser ótimo. Não é bom, tem que ser ótimo. Mas para o Senhor não, nós temos que ser simples. Ter um coração cheio de simplicidade. E tudo isso é Ele quem dá. Não tenta buscar simplicidade em si mesmo, que não vai encontrar simplicidade. Se tiver, vai ser uma simplicidade falsa. A verdadeira simplicidade, ela vem da palavra, irmãos. Ela vem do Senhor. Quando nós alimentamos da palavra, nós enchemos de simplicidade, de amor, de compaixão das pessoas. Isso tudo o Senhor nos dá. Isso aí são o que é, irmãos? São os frutos do Espírito. Por isso nós temos que estar com a mente no Espírito. É fácil estar no Espírito, viver e andar no Espírito? Não é fácil. Mas nós temos as ferramentas, graças ao Senhor, temos a palavra, temos a imersão, invocar o nome do Senhor, temos tudo para voltar para o Espírito. O problema é que nós temos tudo nas mãos e muitas vezes não usamos da forma adequada, né? E aí, irmãos, nós ficamos com a mente na carne. E se está com a mente na carne, é só morte. A palavra ela é clara para nós. Se está com a mente na carne, é morte. O homem começa a maltratar os que estão em volta dele. O homem começa a maltratar, se é casado, começa a maltratar a esposa, maltratar os filhos. E aí vai. O que é isso? Se é mente, a mente está na carne. Então nós precisamos estar no Espírito. Essa palavra veio para nós essa semana, mostrando para nós que o segredo para estar no Espírito é desfrutar de Cristo. Amém. Desfrutando de Cristo, nós entramos para o Espírito. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, não vai ter aquele ambiente de certo ou errado, né? Quando está com a mente no Espírito, não tem esse ambiente. Não estou falando só aqui na comunhão junto dos irmãos, não. Eu estou falando no meu viver aí fora, na minha casa. É que quando a gente está com a mente no Espírito, a gente não quer perder, você quer sempre ganhar, quer sempre sair bem. Se está numa discussão, você sempre tem razão. Você não quer baixar a crista, e aí vai. Senhor Jesus. Vai bater uma discussão que é... Aí por isso que a gente
dá problema, né? Discussão que vai, nenhum baixa a crista e vai, demora meia hora, 1 hora discutindo ali. O que é isso, irmão? Isso é a mente está na carne, o homem está totalmente carnal. Então, irmãos, perder para Cristo é ganhar, viu? Perder para Cristo é ganhar. Quando nós estamos numa situação dessa, você invoca o nome do Senhor. Aí o que acontece? Seu coração tem paz, você cala a boca e a pessoa fala, poxa, a pessoa fica sem jeito, né? Pô, agora com quem que eu vou discutir? Com quem eu estava discutindo, calou a boca, né? E é assim que nós vencemos Satanás. É assim que nós vencemos o inimigo. É assim que nós vencemos a carne. É colocando a mente no espírito. Lembra disso, irmãos. Quando vier situações em que você tem... O velho homem fala. Você vai deixar passar de liso isso? Você vai levar esse desaforo para casa? Lembra e invoca o nome do Senhor, irmãos. Lembra de Cristo, que pagou um alto preço por mim e por você, para nos dar essa oportunidade de voltar para o Espírito a hora que nós quisermos. Lembra disso e você invoca o nome do Senhor. Amém. Abra a imersão e comece a emergir na palavra, mergulhando no rio da vida, alimentando dessa árvore da vida que é Cristo. Irmãos, muda toda a esfera. Então, muitas vezes, irmãos, a gente está tão... Se você não pode deixar levar para ficar muito furioso, né? Que a gente acaba esquecendo dessas coisas. Quando está muito furioso, com raiva ali, chateado, você esquece. Não deixa isso tomar conta do seu coração. Imediatamente você se volta para o Espírito e invoca o nome do Senhor. Senhor Jesus. Então, não vai ter ambiente de certo ou errado. Na sua casa, no viver da igreja, você vai estar sempre abrindo mão, né? Sempre ali abrindo mão das coisas. Você vai ver que vai dar algum problema, você abre mão, ainda que você tinha razão. Porque a pessoa fala, não, mas eu tenho razão, eu estou certo. Aí por ter esse certo e errado, aí gera esses conflitos, né? E a palavra essa semana está mostrando para nós que isso, irmãos, isso é estar na carne. Quando isso acontece, você está totalmente em si mesmo, está no velho homem. É o velho homem que está dominando, né? E nós sabemos que nós só vamos ganhar dele se nós estivermos em Cristo. Você vai conseguir vencer o velho homem se você estiver em Cristo. Não tenta vencer o velho homem em si mesmo. Não, eu consigo. Não, agora eu não vou responder, não. Mas a pessoa vai falando em sua vida, daqui a pouco você solta uma... Perde a paciência. Mas quando você invoca o nome do Senhor, chama Cristo, né? E coloca Cristo entre meio, você e a pessoa, coloca Cristo no meio. As coisas mudam. Ó Senhor Jesus. Eu já passei por algumas situações que era para abrir a boca e falar mesmo, mas o Senhor me deu graça de calar a boca e só ouvir. Rapaz, eu passei uma experiência uma vez, eu vendia queijo. Eu ainda eu não tinha vivido da igreja ainda não. Mas eu sempre tive temor à palavra, né? Sempre tive temor a Deus. Não tinha o viver que eu tenho hoje de estar alimentando mais da palavra, tendo o que eu tenho hoje, as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Eu não tinha isso. Mas quando eu trabalhava em Atalé, vendendo queijo, uma mulher chegou, mas me descascou, falou tanta coisa. Seu queijo não presta, que não sei para que você fica vendendo um trem ruim desse, mas me xingou tudo. Nunca tinha vindo a mulher. Eu só baixei a cabeça e fiquei calado. Quando ela olhou, eu falei assim, dona, eu acho que não é muito ruim não, porque tem quase 2 anos que eu estou vendendo queijo aqui em Atalé, ninguém nunca falou mal desse queijo, só a senhora que falou, tá bom. Aí eu saí, não discuti com ela, fui embora. Passou uma semana, ela veio passando de frente à casa da mulher, a mulher de novo. Falei, ô Senhor Jesus, vai a mulher de novo. A mulher vai tornar me xingar tudo.
Sabe aquelas pessoas que ficam murmurando o tempo todo? O jeito dela é de jeito. Eu falei, Senhor Jesus. Ela veio e chegou e falou, deixa eu dar uma olhada nos seus queijos aí. Eu falei, oh meu Deus, a mãe vai... Eu cheguei a coçar a cabeça, parei a bicicleta, assim. Quase que eu falei com ela, seu dono, eu estou com pressa. Quase que eu falei, né? Eu falei, não, vou deixar. Aí abri a caixa de isopor, ela chegou e falou, eu vou levar 30 queijos. Eu falei, 30? Ela falou assim, aquele dia você foi educado comigo, você não me xingou, não irou comigo, eu vou levar 30 queijos agora. Passou a ser cliente minha, toda vez era 10, 15 queijos que ela comprava na minha mão. Isso mostra, irmão, porque se eu tivesse discutido com ela, eu tinha perdido um excelente freguês, né? Mas ali não foi eu que agi, foi o Senhor que agiu em mim, porque se fosse em mim, eu tinha respondido. Aí as pessoas falam, é calmo, mas quem é calmo, irmãos, tem um ponto fraco também. A pessoa vai falando no seu ouvido, vai falando, você perde a paciência. Então, para isso não acontecer, nós temos que estar no Espírito. Hoje, graças ao Senhor, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho o Espírito dentro de mim. Então, hoje, para mim voltar para o Espírito é mais fácil. Né? Mas, irmãos, é isso aí. O Senhor está falando para nós essa semana. Vive e anda no Espírito. O segredo é esse. Alimenta da minha palavra, porque quando eu alimento da palavra, eu consigo fazer isso, irmãos. É impossível para nós, porque se torna impossível quando eu não estou alimentando da palavra. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E outro ponto que foi falado para nós, irmãos, nós que temos esse viver maravilhoso que é o viver da igreja, mas, irmãos, se nós não estivermos no Espírito, nós começamos a ser como juízes aqui dentro da igreja. Apontar para os irmãos, botar ordem nos irmãos e falar, irmãos, você tem que fazer do jeito que eu quero, né? Tem que ser assim, assim, assim. Se o irmão vacilou, deu uma deslizada, eu já chego já condenando o irmão. Isso porque, irmãos, está na carne. Quando nós estamos no Espírito, pelo contrário, irmão, nós amamos os irmãos. Amém. Ainda que ele caia, você vai e levanta o irmão. E cuida dele, ora com ele. Não acusa o irmão. Então, por que essa palavra está vindo para nós? Porque, irmãos, nós estamos nós estamos fazendo a pregação do Evangelho. E eu creio que em breve terá muitos e muitas pessoas novas aqui nesse local de reunião. Não é isso que nós estamos buscando, a direção da palavra não foi para multiplicar e vai multiplicar. Aí o que nós temos que ter? O amor de Deus em nós. Porque vem pessoas de todos os jeitos, irmão. E aí o Senhor vai nos dar condições de cuidar delas, de suprir elas com vida. Mas para me suprir, eu tenho que ter, não é isso? Eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, eu não dou. Então, nós precisamos estar, hoje, agora, alimentando mais e mais da palavra. Para quando o Senhor trazer essas pessoas com abundância, eu ter como cuidar delas. Não ser juiz, não ser um juiz para ficar apontando. Não perder a paciência com uma pessoa. Ah, não, mas fulano é cheio de problema demais, eu não vou cuidar dele, não. E é isso aí, isso é coisa do velho homem, né? É quem está com a mente na carne. É carnal isso aí, mas se eu busco ser espiritual, se eu estou no Espírito, irmãos, as coisas fluem, cheio de amor, de paz, de alegria. Não é isso? Senhor Jesus. Vamos disputar lá em Gálatas 5. Eu nem sei que hora que eu comecei a falar, Senhor Jesus. Nem sei quanto tempo já tem, mas vamos desfrutar aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Olha o que Paulo fala aqui. Isso aqui, irmãos, estava acontecendo no meio da igreja, em Gálatas. Porém, vos mordeis e devorais uns aos outros,
vede que não sejais mutuamente destruídos. Senhor Jesus, isso pode acontecer, viu? Se eu estiver na carne, isso pode acontecer no nosso meio. Lá em Gálatas estava acontecendo isso. Os irmãos estavam se mordendo entre si. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque não estava no Espírito. Porque quando nós estamos no Espírito, tudo flui, irmãos. A nossa convivência com os irmãos é outra. Com as pessoas aí fora é outra coisa. No meu trabalho é outra coisa. Então, ali estava faltando nos irmãos espírito e vida. Ó Senhor Jesus. E Paulo falou com eles, vocês estão se mordendo aí, né? Vocês vão se destruir entre vocês mesmos aí. É por isso que a gente vê muitas coisas dentro do cristianismo, né? Irmãos que estão juntos, mas não falam com o outro. É de mal. Tem mágoa do irmão. Guarda rancor no coração, não sei quanto tempo. Aconteceu um episódio de mais de 5 anos lá atrás, está aguardando aquilo ainda no coração. Já ouviu tanta palavra sobre perdão, o Senhor já falou tanto com ele e ele continua na mesma. Coração cheio de rancor. E isso, irmãos, isso aí é ruim, é para quem está com rancor. Não é para a pessoa que a pessoa tem raiva, não. É para si mesmo. E aí é o que Paulo fala aqui, se mordendo entre si, falta de amor. E quem dá o amor? Esse amor que falta aqui não é o amor natural, porque o amor já tinha acabado. Os irmãos estavam se mordendo, devorando o outro entre si. Já tinha acabado o amor natural deles. Faltava quem? O amor de Deus. E o amor de Deus ele é só dado através da palavra. Toda vez que eu desfruto do Senhor, mais o Senhor ganha meu ser. Mais o Senhor ganha a minha alma. Se eu tinha ira, Ele vai tirar a ira. Se eu tinha ódio do irmão, Ele vai tirar o ódio. Ele vai colocar em mim um coração de carne. Mas tudo começa com a palavra. Por isso nós precisamos desfrutar, irmãos. Desfrutar e desfrutar mesmo, né? Vamos ler Gálatas, aí mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vou andar mais rápido por causa do tempo, porque eu nem sei que hora que eu comecei, mas eu acho que já está dando umas 40 minutos já. Senhor Jesus. Vamos lá. Olha só aí. Amém. Amém. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é... Qual a primeira palavra que vem aí? Amor. É o próprio Deus em nós, irmãos. João fala que Deus é amor. É Deus em mim. É Deus em você. É em nós. Aí, irmãos, todas essas qualidades aqui de Cristo vai estar em nós. Longanimidade, você vai ter paciência, vai ter paz, alegria. Tudo isso vem através do amor. Por isso que ele está aqui em primeiro lugar, né? A primeira palavra aqui é o amor. Esse amor aqui não é amor natural, não, é amor de Deus. Amém? E aí eu vou conseguir ter alegria, ter paz, ter longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, aí vai. Mansidão, domínio próprio. Ou coisa difícil é ter domínio próprio, né? Domínio próprio é algo difícil de ter. E nós vamos conseguir ter domínio próprio com a vida de Deus em nós, irmãos. Ele vai nos capacitar para ter domínio próprio. Sem a vida de Deus, sem a palavra entrando em mim, como água, né? Que a Bíblia fala que a palavra ela é como a água, ela nos lava, ela nos santifica, nos purifica. Também é como a espada de 2 gumes, cortante, retirando as impurezas que há em nós. Tudo isso, irmãos, é a palavra quem faz. E aí eu vou conseguir ter essas coisas aqui, os frutos do Espírito. Então, nós precisamos estar voltando sempre para o Espírito, né? Ó Senhor Jesus. E aí você fala assim, mas eu vou adquirir conhecimento, que eu vou conseguir... Conhecimento que eu estou falando é coisa do mundo, essas coisas de autoajuda, né? Por exemplo, vou dar exemplo aqui dentro de uma família, dentro de um casal, uma família. Mulher e marido, né? Ou esposa e marido ali. O que acontece?
Tem muitos que buscam ajuda com aqueles livros de autoajuda. Aquilo é só conhecimento. Não vai resolver, não vai resolver. A pessoa, o que transforma o homem é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus que transforma. Você quer amar a sua esposa do jeito que ela é, ou vice-versa, a esposa quer amar o marido do jeito que ele é, tem que ter a vida de Deus em si, tem que buscar essa vida. Aí você vai conseguir. Não vou dizer que é de hoje para amanhã, daqui uma semana, mas vai conseguir. Você tem que ser perseverante. Tem que ter perseverança. Perseverar, vai ser salvo, né? Nós temos que ter perseverança. Senhor Jesus. É fácil, irmãos, em nós mesmos? Não. Por isso que a gente vê muitos casamentos acabando, sendo destruídos, porque as pessoas acham que buscar o conhecimento do mundo vai resolver o problema. Pode até dar uma paliada ali, mas na hora que o negócio acocha mesmo, as coisas, tudo que foi falado, tudo que ele ganhou ali, vai de água abaixo. Porque, irmãos, o homem sem Deus, ele faz de fato a vontade da carne. O homem sem Deus, ele vive em si mesmo. E aí, irmãos, aí nós sabemos, é só destruição. Em tudo. Eu estou citando aqui dentro do casamento, mas é em tudo. Os irmãos sabem como é que está o mundo aí fora. As pessoas que não têm o Senhor, que não buscam o Senhor, e tem os que não querem saber, infelizmente, né? A gente sai pregando o Evangelho, muitos não a gente recebe aí pregando o Evangelho. Mas tudo tem um tempo e a hora, né? Talvez não é o momento dele receber a palavra, mas um dia ele vai receber a palavra, todos vão receber, todos vão se drobar o joelho diante do Senhor. Não é isso que a palavra fala? Todos irão drobar o joelho diante do Senhor. Então, todo mundo tem um tempo certo, né? Mas a nossa missão, a missão da igreja é levar a palavra, é levar o Evangelho. Aí você fala, então já que cada um tem um tempo, então nós não precisamos sair para pregar. Não, você tem que sair. Você não sabe se é hoje, se é amanhã aquela pessoa vai ser salva através da palavra, né, que você está levando, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos, para vencer tudo o que foi falado aqui nesse versículo aqui, ó, o versículo-chave, concupiscência da carne, né, dos olhos, soberba da vida, essas coisas é só através do Espírito, irmão, só através da palavra. É que o Senhor nos dê graça, né, de alimentar cada vez mais da palavra dele. Tem que pedir, irmão, você tem que pedir ao Senhor graça. Tem que pedir. A graça nos faz tirar um tempo para desfrutar com qualidade da palavra. Senhor Jesus. Aí você fala, então agora eu vou ler a Bíblia todo dia, mas tem que ver como que você está lendo a Bíblia. Como você está lendo o alimento diário, é só por uma obrigação, só para cumprir, só para falar com o irmão, não, eu li o alimento diário. Não, irmãos, não é assim não. Você tem que ler o alimento diário ruminando a palavra com qualidade. Porque nós não estamos aqui para ganhar conhecimento, nós estamos para ganhar vida. E essa vida, ela só vem com experiências, não é isso? E essa palavra, quando eu desfruto dela, buscando isso, buscando experiência, buscando vida na palavra, irmãos, ela se torna a nossa realidade. Ela se torna o meu viver, o meu testemunho. E nós vamos conseguir transmitir essa vida de Deus para as pessoas. As pessoas, elas vão querer, elas vão amar estar perto de você. Elas vão te buscar em todo canto para receber um conselho, uma direção, porque elas sabem que ali tem alguém que tem a vida de Deus. Isso não é maravilhoso, irmãos? Mas eu preciso desfrutar. Irmãos, a árvore da vida está acessível novamente. Alimente da árvore da vida, alimente da palavra. Jesus é o nosso Senhor. Os irmãos podem fazer pequenos grupos aí, para a gente estar, 3, 4 irmãos, para a gente estar ruminando essa palavra. Aí tem mais pontos, viu, irmãos? Mas o tempo não vai dar para mim continuar aqui. Mas os irmãos, lembrou de algum ponto que você desfrutou em casa, compartilhe. Amém?